Michelle. E eu sou o Vitor e sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Diretamente aqui de Kicalker, em Belize. Esse que é o nosso último país da nossa saga pela América Central Continental. Porém, não estamos no continente, estamos em uma ilha. Afinal, Belize não é um país tão visitado, mas o que tem de bom para conhecer por aqui são as ilhas. Estamos a 33 quilômetros da costa, justamente onde estávamos em Belize City, e no vídeo anterior a gente mostrou como foi a saga de sair da Guatemala, cruzar a temida fronteira para entrar em Belize e finalmente chegar em Belize City e depois em Kicalker. Inclusive no vídeo anterior a gente já mostrou aqui para vocês qual que é a hospedagem que a gente tá, as primeiras impressões, e não falamos o preço de quanto custou, até para convidar vocês a esse vídeo. Pagamos 117 dólares americanos, que aqui tem a questão do dólar belizenho, né, que é a moeda oficial, que é 2 para 1. 1 dólar americano é 2 dólares belizenhos. Então a gente pagou 117 dólares para 4 diárias e 3 noites. A gente tá aí muito ansioso porque começou a nossa saga pelo Caribe. Finalmente, praia, voltamos. Estávamos precisando, depois dessa saga de vulcão, montanha, um monte de coisa, a gente precisava de um pouquinho de A gente praia. começou, inclusive, essa viagem da América Central pelas praias. A gente foi para Aruba, foi para Curaçao, temos vários vídeos aqui no canal desses destinos. Agora a gente tá chegando aqui em Belize, que é muito famoso por ter a segunda faixa de coral mais grande do mundo. Então é lindo. Só perde pra da Austrália, ou seja, é muita coisa pra ver dentro d'água principalmente. Pois é, pra quem gosta de mergulhar, aqui é o paraíso. Então é o que a gente quer mostrar pra vocês nesse vídeo, um pouquinho de como é aqui Kicalker, como é a realidade de Belize, com preços, obviamente, e como é mergulhar nesse paraíso e finalmente se refrescar, porque tá muito calor por aqui. E como aqui não é muito barato, a gente não vai perder tempo, tá? A gente chegou, tomou um banho, se preparou, colocou uma roupa e bora sair passear, porque tem algumas coisas pra conhecer aqui na ilha que a gente já quer conhecer e vocês vão junto com a gente. O pôr do sol tá chegando e o grande atrativo, um dos grandes atrativos de Kicalker é justamente nesse horário, que é ver uns bichinhos que estão por aí. Vamos ver se a gente encontra algum deles. Eu acho que a gente não viu nenhuma vez até agora, né? Não, Em nunca todos vi. Os passeios que Nunca a gente vimos fez, na vida. Nunca vimos. E olha que legal que é a estrutura aqui da ilha, né? A gente mostrou já na chegada, para reforçar que não é só ali na parte do porto, a ilha toda que tem essa estrutura de chão totalmente de areia, chão, digamos, natural assim, somente assentado. As casinhas, tudo de madeira assim, bem colorido, chama bem a atenção, bem carimbenho. E não tem carros? Não tem carros. 0 carros, galera. O que tem é isso aqui, ó. Carrinho de golfe. Tem muita bicicleta, tem muito barco, porque a nossa é assim hospedagem, que... inclusive, tem bicicleta que a gente pode utilizar. Não vamos utilizar hoje porque a gente quer caminhar poucas coisas. Não vamos caminhar tanto. Mesmo que a ilha não seja muito grande, dá pra caminhar talvez 1 hora, dê pra chegar até o final caminhando. Não sei, não calculamos ainda, mas a gente tem essa bike que é uma facilidade. A gente veio aqui em frente ao Iguana Reef. Já fiquem aí, anotem essa localização, porque tem uma praia por aqui, tem um restaurante que tem simplesmente arraias nadando aqui. Sensacional, não tava esperando que elas fossem tão grandes, não. E a gente pode ir nadando aqui. O que acontece? As pessoas alimentam ela esse horário, acho que é um restaurante mesmo que alimenta, e aí elas vêm aqui todos os dias nesse mesmo horário, que é aí entre as 4 ou 5 horas. Olha a quantidade, gente. Olha aí, ó. Cochelinha. Nossa, essa aqui é grandona, hein? Vem sentir você também. Vai, subir. Vamos lá. Embaixo. Aqui, ó. Uia! Uia, meu Deus. Nossa. And then rub his back, because he likes that. Que sensacional, gente. Que experiência única. Tava preocupado porque eu falei, pra ela ser mansinha, às vezes é tipo de cativeiro, deve ter sofrido bastante. Elas estão acostumadas com esse contato. Olha, elas vêm no pé da gente. Aí a gente ergue e elas gostam. Elas estão acostumadas com esse contato humano porque muita gente vem alimentar elas. Então tem como você comprar peixe e trazer pra elas, aí você põe embaixo, elas sugam, elas não têm dentes, não machucam. A única preocupação com as arraias, de qualquer tipo, seja de água doce, de água salgada, é você não pisar em cima dela, porque ela tem um mecanismo de defesa que o rabo dela faz assim, ó, pum, com um ferrão, e aí pisa, e aí machuca. Até chega a furar o pé se você... É bem feio, machuca bastante. A gente viu lá em Alter do Chão, no norte do Brasil, a gente tem que andar assim, ó, com o pé tipo indo retinho, não pisando. Tem que tomar bastante cuidado. Aqui a gente consegue ver elas, mas em alguns lugares não é possível, então tem que realmente cuidar. Elas são super mansinhas, mas olha isso, fora o pôr do sol, né, gente? Não. Olha o tanto. Ó, Shelly, fez uma amizade aqui, o cara falou, não, senta aí que eu vou entregar um peixinho pra você dar pras arraias. Olha o tanto agora. Oh my god! Cuidado, amor, cuidado. Oh my god! Para isso! Olha.
Olha a rotina. Olha isso. Gente. Que legal, você pela bochecha. Quer tentar, amor? Não. Tá tentando pegar seu pé. Não vai morder, ela não tem dente. Você pode optar por dar o peixinho para as arraias, a Rochelle já deu vários. Você pode alimentar os pássaros também, ó. Porque não funcionou. Já foi. Olha, o olho tá terminando. Nossa, Mordeu meu dedo. é uma experiência, pessoal. Muito massa mesmo. A Rô fez amizade ali com um americano que tinha os peixinhos, foi alimentando, alimentou, veio muitos. Sensacional. Pra começar com o pé direito, né? Essa passagem nossa aqui por Caye Caulker. Ainda tem muito pra mostrar. Se já estão gostando desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Muitas aventuras nos aguardam. Turminha do Um Destino por Vez. Muito bom dia dos amigos festeiros de vocês. Não reparem a bagunça aqui do nosso quarto. Ontem rolou uma baladinha. A gente não tava nem preparado de sono, de qualquer coisa pra isso, mas foi muito legal. O pessoal aqui, pelo jeito, gosta bastante de karaokê. No bar que a gente foi em um bar, já tinha karaokê, depois a gente foi pra outro, tinha karaokê também. Eu só não vou colocar um trechinho aqui pra vocês por conta de direitos autorais. Cantamos Despacito, levantamos a multidão, mas tá aparecendo nas imagens, né? A gente só não pode colocar o som aqui, mas foi muito legal. Muito legal. A gente tava num grupo com os 2 brasileiros que nós conhecemos, as 2 argentinas, o peruano que por coincidência a gente conheceu, ele está aqui do lado, no mesmo rosto, né? Nosso vizinho. Então foi muito bacana. Cerveja, pra vocês saberem, no bar custa uma média de 6 belizenhos, 6 dólares belizenhos, carinho. Mas do lado de fora, se você comprar numa tendinha, custa 3,50. E então tem várias tendinhas, então a gente é meio assim, brasileiro, né? A gente comprava lá de fora, entrava no bar de novo, então a gente pagava mais barato, mas enfim, só pra compartilhar questões de preços com vocês. E a cerveja local é a Beliquim, a gente guarda sempre as tampinhas por recordação, pra gente montar depois um quadro legal. E aí aqui, ó, tem uma ruína maia, inclusive. Eu acho que é aquela perto de São Inácio que tem, que é já perto da fronteira ali com a Guatemala. Mas é isso, foi muito legal, nos divertimos bastante. A gente tava precisando até desse momento off aí pra curtir, pra conversar. Encontrou uma turma legal. E tem uma super coincidência, a Rochelle encontrou, na verdade a moça encontrou a Rochelle, que fez intercâmbio com ela há, sei lá, 9 anos atrás, gente, na Itália. Ela reconheceu a Rochelle 2 vezes pessoalmente. Claro, a gente tem no Instagram uma outra, mas eu tô Ela completamente diferente, né? do como eu estava lá. E ela me reconheceu, eu fiquei chocada, eu não tive reação quase, porque enfim, foi muito legal ela ter reconhecido. Vamos nos arrumar porque às 10 é o passeio, agora são 9 alguma coisinha. Estamos bem ansiosos por esse passeio, afinal, isso aqui é a segunda barreira mais grande do mundo. Temos que chegar nessa barreira de coral para mergulhar por lá. Não é só barreira, tem mais coisa ainda nesse Com passeio. certeza. É o passeio mais famoso daqui. A gente procura uma boa agência para fazer isso e é muito próximo da nossa hospedagem, então a Bora gente já lá. tá indo ali. Já chegamos aqui em frente da nossa agência, dessa vez, por incrível que pareça, adiantados, não estamos atrasados, até porque aqui na ilha eles têm o lema de go slow, então vai devagarzinho, vai no seu tempo, tudo calmo. Passei às 10, chega umas 9h55, 9h58, que já é o suficiente, então eles são realmente bem take it easy, tanto é que tem um letreiro que a gente vai ver se a gente encontra depois com o lema go slow, mas enfim, estamos na frente da agência Haga Sail Adventure, que é a agência que nós escolhemos para fazer esse passeio super especial. A gente quer sempre fazer passeios com as melhores agências, desde que caiba no nosso bolso, mas aqui é meio que tabelado as coisas, então a gente quis fazer com seja uma operadora interessante, com um suporte bacana, um rapaz super simpático que nos atendeu. Nós pagamos 200 dólares belizenhos por pessoa para um passeio de dia inteiro, 100 dólares americanos basicamente, já que é 2 para 1, e a gente vai aguardar aqui para começar esse tour, sem muitos spoilers ainda, mas basicamente a gente vai passar por várias paradas, mergulhar bastante, quem sabe ver alguns peixinhos, peixões. Então agora vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai se juntando aqui na frente para começar o tour. No nosso passeio já tá incluso pés de pato, é pé de pato que fala, né? Incluso também as máscaras e o almoço. Então temos um menu pra escolher. O Vi escolheu esse aqui que é frango, bacon e avocado, abacate. E eu peguei esse aqui que é um porquinho desfiado com barbecue. O negócio é chique, tá? Tem várias opções. Já estou ansiosa pelo almoço. Já provou o tamanho do pé de pato pra que fique confortável, são super atenciosos. Esse cara aqui, ó, this guy. Yeah, this guy is, really, really nice. O cara mais simpático que eu vi nessa ilha. O cara mais simpático, muito gente boa, super atencioso. Muito bom ter essas variações também de veganos, vegetarianos. Então caso você não coma
carne, aqui é um lugar legal, porque você vai pro passeio, tem almoço incluso e não vai ficar sem o seu almoço por ter essa questão de restrição e opção alimentar. Fora isso, tem mais algumas coisinhas que pelo jeito vão estar inclusas, mas a gente vai mostrar pra vocês durante o passeio, obviamente. O passeio que a gente vai fazer é esse aqui, mas eles têm vários outros. Vale a pena vir aqui dar uma olhada quais passeios tem. E nós vamos dar uma voltinha? Se a gente compra um protetor solar, afinal, esse sol aqui tende a nos pegar. Super bem localizados, tá, gente? O porto é logo ali, você desce nessa rua principal, essa cabaninha aqui azul, super charmosa. Não tem erro. Vamos pra lá ou vamos pra cá? Pra lá eu acho que tem letreiro. A gente não foi pra lá ainda, então vamos nessa Eu acho que direção. a gente tem tempo, então bora dar essa voltinha. Go slow, vai go slow, só não tão slow assim, tá? Uma curiosidade é que aqui dificilmente você vai encontrar aquele estilo de prainha pé na areia que a gente gosta, né? Nós como brasileiros somos acostumados, então por isso que os passeios são bem importantes você contratar, que aí você tem acesso às melhores partes ali do mar, a parte que você vai conseguir ver mais peixinhos, talvez a areia em si você não encontre, mas se você quiser areia não vai faltar nos seus tours pelo Brasil, que a gente super recomenda, né? A gente tá viajando aqui pela América Central, mas a gente viajou muito já no Brasil anteriormente, então se quiser sempre saber sobre algum lugar específico, tirar alguma dúvida, a gente está sempre à disposição para estar trocando ideia com vocês lá pelo nosso Instagram, que está aparecendo aqui também, para vocês seguirem e nos acompanharem. Aqui o letreiro de Kickalker, olha que lindo os detalhes desse letreiro. Tem tartaruga, tem arraia, tem leão marinho, tem ave levando peixe, iguana, sensacional. Tem alguns mercados aqui sim, não são muitos, mas a nossa recomendação é para quem estiver em Flores, na Guatemala, antes de vir para Belize, faz algumas comprinhas lá também, né? Traz alguns itens que você sabe que vão utilizar. Belize não é um país tão barato, por ser dolarizado já aumenta um pouco para nós brasileiros, mas no geral os preços são um pouquinho mais elevados por aqui. É escrito New, né? Será que essa é mais nova que aquela? Será que esse protetor é velho? Tá aqui fazem 5 anos? Não sei. Isso só prova que compensa trazer o seu protetor diretamente da onde você estiver vindo anteriormente. Mas vamos escolher um aqui e levar. Garantido. Bora pro passeio agora. My name is Jamai. I'll be your captain for today. He's gonna be your chef, your bartender. Nice. You guys wanna love anybody on the boat? O passeio já começou, mas a primeira parada é andando. Aqui tem um atrativo aparentemente bem legal, que tem peixes muito grandes. A gente ouviu falar sobre ele, mas a gente não viu os peixes ainda, então bora lá, É porque hoje, esse é o horário agora. deles, inclusive. É aqui no Tarpon Cove, que é a cova aí dessas, tipo uma truta, não? É um tipo de peixe, É né? um peixe... Vamos ver agora. Tipo uma carpa, é. Essa Ah, palavra, uma tipo carpa, boa. É isso aí. Você pode vir aqui por conta, você tem essa possibilidade. Você pode comprar peixe e aí pra alimentar eles. Eles podem ser um pouquinho agressivos, então a gente ficou com medo. Ficamos felizes de saber que está incluso no passeio Nossa, também. surpresinha positiva aqui, bem perto também, né? Como sempre. Olha isso! Uau! Do nada! Olha o tamanho desses peixes. From above, they look green, so they match the seafloor. Ali tem os peixes enormes. Se quiser dá pra comprar umas sardinhas pra tentar pegar. E aqui ele comentou que tem tipo uma parte subterrânea que dá pra mergulhar, fazer passeio. E eles encontraram escavações maias, o que quer dizer que aqui antigamente não era com essa altura da água que tem atualmente, era bem mais raso, e aí os maias chegavam até aqui. Tem um tour que dá pra você ver essa parte histórica realmente bem interessante, não fazia ideia que tinha. A gente foi lá, viu os peixes, a gente não alimentou eles. De passagem, você tem que fazer isso por conta, acho que ninguém quer se responsabilizar por isso. Bora pro passeio de hoje, então. Já começou, mas agora a gente vai pro mar oficialmente. Aqui é a estrutura do barco para vocês, um barco bem raiz, né? Uma estrutura bem de pesca. A ilha, antes dela se tornar conhecida, antes dela se tornar turística, ela era uma ilha de pescadores. Posteriormente, ali mais ou menos na década de 70, que começou a se tornar famosa e muitos turistas vieram pra cá. Tem um banheirinho aqui, tem água à vontade, depois já tem umas comidinhas, a gente já vai mostrando para vocês, mas começamos. They ask me what's my favorite color, I say this.
água, a primeira parada já pronta. Muitíssimo, ó. Pé de pato, Snorkel. galera já entrando. Vamos lá, o que nos aguarda, porque a gente tá bem próximo da barreira de corais, aqui é chamado de Jardim Jardim dos Corais. Jardim dos Corais, então bora lá. Vou fazer igual quando eu tô gravando você, quando você tá comendo. É. Vou falar assim, bora, vai levar, vamos. Eu sou doido por comida, a Rochelle é doida pela água, então partiu. Perguntei por que ele deu essa pulseira, segundo ele, é repelente de tubarão, então espero que ajude. Essa parte aqui é a reserva da marinha, tem muitos tubarões lixa. Eles não são agressivos, né, pelo que eles comentaram, tem 3 dentes somente. Em inglês ele é chamado de tubarão nurse, enfermeira, porque eles ficam cuidando dos bebês. Então aqui eles ficam bem de boa, só vagando de tarde, durante o dia, porque os tubarões são noturnos, eles precisam sempre nadar. E aí de noite eles vão caçar ali perto dos corais, aqui a gente tá bem perto dos corais, eles vão lá caçar e aí sim se alimentar. Então eles vêm aqui querendo um lanchinho da madrugada, um lanchinho da tarde. Galera, estamos aqui, alto mar, tá beleza, bom demais. Como ninguém é de ferro, hora do almoço, né? Tem um lanchinho aqui que a gente mostrou anteriormente. Suquinho de manga, de laranja, tem coca, tem Sprite, tem várias opções. Água. Tem de monte aqui. Agora bora almoçar, muito bom nadar com os camarões, né? Foi muito legal, gente, muito legal ver esse pertinho. Eu quero perguntar por que eles viravam de barriga pra cima, depois de comer, eu vou pra vocês. Eles estavam virando de barriga pra cima, vai ter um cachorrinho assim da banana. Agora tá bem perto da barreira de coral. Olha isso. A maré aqui já é um pouco mais forte. Agora sim, um pouco mais recuperada, porque eu cansei, foram 40 minutos fazendo snorkel no meio do segundo maior coral do mundo e, gente, muito legal. Nossa, vale muito a pena, muito. Eu acho que foi o coral mais bonito que a gente já viu, ao menos pra mim foi. Além de ser muito bonito, acho que foi o dia que a gente mais mergulhou até hoje, porque foram várias paradas, vários mergulhos. Definitivamente tem que saber nadar pra vir, por mais que não afunde, né, boia bastante, pé de pato ajuda, mas pela resistência, até o mínimo de experiência de ter feito um snorkel que seja antes, ajuda. Mas vale muito a pena, é indescritível. Olha essa vista.
Agora a gente vai começar a voltar. Ainda vai rolar um pontezinho de rum, algumas coisas. A gente vai voltar curtindo até a ilha de Kickalker. Nossa, muito bom fazer amizades e ter o nosso capitão é sensacional, o nosso copeiro, o barman, faz tudo do barco também, foi sensacional, foi muito legal. Chegou ao fim o passeio de hoje, queimados, felizes, tristes porque acabou, um pouquinho alteradinhos porque teve um rum, e ainda estamos com o qual vamos deixar ali na agência. Mas nota 1000, né? Não tem o que falar. Legal. Que suporte legal que a agência dá. Guias, piloto, copiloto, atenciosos, os lugares que vão. Legal que até mesmo durante o snorkel, ele mergulhava, levantava e falava: esse é tal peixe, esse é tal coral, tal coral. Tudo, né? Tudo muito bem explicado, comida boa, bebida boa. É muito legal quando a gente faz um passeio que é pra curtir. A gente tá aqui, não necessariamente em férias, porque vocês sabem que a gente tá viajando e trabalhando. Hoje é um domingo, tá, gente? Só pra vocês saberem, né? Porque quando curte e curte bem, né? Um passeio bem pago, a gente fica muito feliz. Muito legal quando você sente tem essa sensação de eu estou curtindo as minhas férias, eu estou curtindo esse momento, e foi o que aconteceu com a HC. Agora vamos acabar de tomar o nosso drink, devolver os copos aqui e já voltar pro nosso hostel pra tomar um banho, descansar, ou já vamos direto pra algum lugar aqui. Vamos ver já o que a gente vai fazer. A nossa passagem por aqui é rápida, então a gente não tem muito tempo a perder, também não vou ficar dormindo em casa não. Exato, com certeza não. Demos algumas voltas, passamos por alguns lugares, mas voltamos para as arraias, porque a gente quer ver elas de novo. Olha só como hoje tá bem mais tranquilo, menos pessoas aqui, bem de boa. E elas continuam mansinhas, estão esperando alguma comidinha, né? Tem alguns peixes por aqui também. Esse lugar é daqueles que a gente não vê em qualquer canto, né? Então, obviamente, qualquer momento livre que a gente tiver, a gente dá uma passadinha por aqui para apreciar essas arraias. E elas vêm, elas gostam do carinho, ó. Elas gostam. Yeah, this one is huge. Unbelievable. Caraca. Muito boa tarde, mais um dia maravilhoso aqui em Belize. Lindo, céu totalmente aberto. Ontem chegamos muito cansados, a gente até foi lá ver as arraias, mas depois capotamos, não teve jeito. Mas foi legal ver elas, porque agora eu estava mais acostumada, estava mais familiarizada com elas, então... Pronta pra seguir aqui, né? E hoje eu queria trabalhar, perguntei lá se eles não tinham um espaço, uma vaguinha pra eu trabalhar. Falaram que não tinha, mas eu queria já. A gente vai dar um rolê aqui com as bikes, de manhã a gente tirou pra trabalhar, né? Então almoçamos já aqui no hostel, go slow, né? Go slow, tudo bem slow, comemos uma comidinha gostosa. Agora a gente vai explorar essa ilha. Vamos dar uma volta de bike. Só uma coisa que eu vi agora, elas não têm freio. Eita, verdade. Aqui, ó, ó o freio aqui, ó. Chinelão. Bora lá. A gente achou que não tinha freio, mas tem sim, tá? O freio é quando pedala pra trás. Bem diferente aí do que a gente tá acostumado. Espero não cair, não ter nenhum acidente, mas vamos slow. Direção ao aeroporto agora, que é retão aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Essa é a área do aeroporto. É daqui que saem os passeios para o Blue Hole. Esse é o terminal. Confesso que eu queria muito ir, mas está custando quase $300 esse tour. Dólares americanos, não são nem dólares belizenses. É, o dólar americano é muito caro. Depois de alguns meses de viagem,
pouquinho esse valor vai pesar um pouquinho no nosso orçamento e aí a gente acabou abrindo mão até então. Ah, e nesse momento chegou um avião. No meio do nada agora, faço ideia onde a gente tá indo, porque o aeroporto a gente já passou. Vamos mais pro sul assim, não tem quase nada ao redor, mas vamos conferir, né, já que estamos aqui. Essa parte de Kickalker ninguém mostra, né, aparentemente eles estão construindo algumas coisas. Ó, caminhão, quem falou que não tinha carro aqui, ó, um caminhão. De bike, voltamos aqui perto do canal Split para ver se a gente dá uma nadada, entra um pouco na água e aproveitamos para perguntar quanto custa a travessia para o lado norte da ilha. São 5 dólares americanos para ir e 5 dólares americanos para voltar, ou seja, 10 dólares o trajeto de ida e volta. É legal porque tem algumas praias por lá privadas que você pode ir, tomar uma bebida. Lembrando que a maioria das praias aqui para você sentar que tem areia são poucas na verdade, mas as que tem você precisa pagar ou consumir no restaurante. É o caso inclusive aqui dessa ponta da Split, vamos ver se a gente precisa pagar. Mas enfim, tem como fazer esse trajeto, pelo que eu vi são 24 horas e tem mais de uma companhia. Aqui indicaram pra gente os locais foi? É The North Side, The algo North assim. Side. Ela que é um falam que é ali mais pro meio. aqui os locais pegam, que acaba sendo mais econômico. De qualquer forma, a gente não vai por 2 motivos. Primeiro que tá muito sol, a gente não quer se queimar tanto indo pra lá. E que é muito caro pagar 10 dólares de volta pra ir logo ali, ó. É muito perto. Mas Vitor, por que você não atravessa no nado? Porque não pode, a correnteza é muito forte, tem até placas que falam que não pode ir atravessar nadando. Talvez a gente desse conta, não sei, até mesmo com um caiaque, se a gente chegar até aqui, não sei como que é, porque realmente dá pra ver que a correnteza puxa um pouquinho, mas é uma forma que eles colocaram pra rentabilizar também, eu acho, né? Óbvio que tem dias que é mais perigoso. Lembrando que a correnteza, ela não é sempre pro mesmo lado, né? Ela inverte os lados, então precisa estar atento aí quando você vai, às vezes ela pode estar ao contrário quando você volta, então tem que estar atento aí a essas coisas. Chegou a hora da gente dar aquele mergulho, mas não vai ser só qualquer mergulho não, vai ser lá de cima. Quem vocês acham que vai primeiro? Tem nem dúvida, pode ir. Bom, se a molecada foi, não é possível que a gente não vai, né? Pelo amor de Deus. Vi como sempre fazendo umas amizades por aqui. Tem tipo uma boia aqui que a criançada também brinca. Tem uma mesa pra ficar dentro da água também. Bem legal. A atividade de agora é pegar um caiaquinho e ver o pôr do sol. Ready? Yep. See you. Thank you. É, turma, partiu. Vamos dar um rolezinho. Dar um rolê de caiaque, ver o pôr do sol.
Só nos assustaram um pouquinho com a questão dos crocodilos. Então, a questão dos crocodilos nos assusta um pouco, mas... Porque aqui é mangue, né? Então, talvez por aqui tenha um crocodilo, tomara que não tenha. E olha só que legal, o nosso hostel é aqui. Aqui já é o Tarpon que a gente veio. Tem os peixes que saltam. Ali onde tem toda aquela galera é onde... as arraias que a gente vai pra lá. A gente vai ter mais ou menos uma meia hora para andar de caiaque pela hora do pôr do sol, que inclusive tá sensacional. Acho que foi a melhor escolha ter feito isso nesse horário. Normalmente eles não emprestam nesse horário, mas ele falou, não, vocês vão ir tranquilos, dá tempo de vocês irem e voltarem até escurecer. E a gente veio aqui ver as arraias agora de um outro ângulo, né, vida? Olhem como está cheio de gente. Tá lotado hoje, hein? No nosso coração, na nossa memória, porque o lugar é realmente paradisíaco. Tá lindo, tá maravilhoso, mas vamos voltar antes dos crocs, antes que eles apareçam por aqui, não quero ver eles. Prontinho, tudo finalizado, são salvos. De ver um crocodilo grande, toma cuidado. O cara no pé que a gente já veio super apreensivo, mas deu tudo certo. Chegamos, descansamos um pouquinho, tomamos aquele banho, porque agora é aquela parte boa da praia, sabe? Que você passa o dia inteiro na praia, no sol, chega em casa, toma um banho e bora pro centrinho comer alguma coisa. Dessa vez queremos provar alguma comida típica belizenha? Ou não, se achar alguma coisa gostosa eu vou querer comer, porque eu tô com bastante fome. A gente praticamente só almoçou hoje, então a gente... quer dar uma voltinha por aqui. É uma segunda-feira, então talvez não tenha tanto movimento, por mais que aqui seja um lugar turístico. De qualquer forma, vamos comer algo e aproveitar a nossa última noite, porque amanhã já nos vamos. A gente passou aqui na frente algumas vezes durante o dia, mas a gente não parou para olhar nem para mostrar. As conchas, coletam muitas conchas por aqui, são vários artesanatos também feitos. Então tá aí, ó, não só é uma forma deles se manterem pescando e tal, mas eles pegam as conchas e vendem, que são muito bonitas realmente. E olha aí, ó, tem vários artesanatos. Aqui tá rolando fervo, ó, tem sorveteria, tem bar desse lado, bem cheio por sinal. Tá aí, ó, ali tem um movimento bacaninha. Demos algumas voltas, passamos aí por uns lugares que estavam mais movimentados, outros nem tanto, isso porque a gente tá numa temporada baixa aqui na ilha, então é normal que não tenha tanto movimento, fora que é um dia de semana. E a gente voltou aqui num lugar onde indicaram pra gente, se chama Amigos Kitchen. Então fica aí já de indicação, foi o pessoal lá do hostel que indicou. Dizem que aqui tem uma comida bem gostosa e com preço acessível. A gente até viu mais ou menos os preços, gira em torno aí de $30 belizenhos o prato, mais ou menos. E o prato local típico daqui é arroz com feijão, salada e aí uma proteína, que pode ser carne, pode ser peixe. Enfim, aquele PFzão mesmo, esse é o tradicional pra eles, tanto para almoço, às vezes pra janta. Pra janta acho que eles preferem mais churrasco, porque a gente viu várias barraquinhas e tendinhas de churrasco, tem na rua mesmo, tem também comida de rua, dá pra provar aí várias coisas diferentes. Bora lá então. Coisa bem interessante por aqui é que tem muita imigração oriental, tanto chinesa, japonesa, e nesse restaurante, por exemplo, tem 3 pratos assim principais que mudam a proteína que vai, que pode ser só vegetais, pode ser camarão, pode ser carne, mas que são pratos chineses. E a gente não viu só aqui, a gente viu em vários lugares, então se você vier pra cá, você com certeza vai encontrar chop suey em vários lugares, curry, a gente viu também, o pessoal elogiou bastante que o curry daqui é bem gostoso. E nos supermercados, quando você vai, a maioria deles é de chineses que vieram pra cá e que trabalham, galera bem trabalhadora, porque eles estão sempre abertos. Chineses dominando o mundo aí. Logo, logo esse canal vai chegar na China, gente. Aguardem aí que a Ásia tá por vir. Ainda vai demorar um pouquinho, porque nós estamos longe, ainda tem destinos pra ir, mas esperamos. A nossa comidinha e o que nós pedimos, eu queria muito provar a
comida típica, afinal, se eles comem aqui, eu quero saber se é gostoso, como é que é. Pedi aqui um franguinho que vem com arroz e feijão e uma saladinha de repolho. Aqui pro Via a gente pegou iscas de frango e uma batatinha frita, porque estávamos com vontade também. Bora ver se isso aqui vai saciar a gente, se a gente vai precisar de mais comida, afinal, caminhamos muito hoje, não lanchamos, estamos com fome. E nos custou 9 dólares belizenhos esse pratão todo de comida. E esse aqui foi 12, né, Vi? Isso, acho que foi isso. Isso, foi 12. Esse prato aqui de frango, bastante frango, então tá compensando bastante. Thank you so much. Thank you. Pagamos, o total ficou 21 dólares belizenhos e, obviamente, utilizamos o nosso cartão da Wise, assim como em todas as outras viagens. Tanto recomendamos que nós vamos deixar aqui na descrição o link para você adquirir o seu sem taxa na primeira transferência. Vamos deixar o QR Code aqui também, de até R$3.500. Uma coisa que a gente veio para Belize muito preocupado é com a questão financeira, porque a gente sabia que era um país um pouco mais caro, afinal, Dolarizado, né? bem dolarizado. Mas como vocês viram agora, a gente fez uma refeição super gostosa, pagando aí um valor super baixo, ou seja, é mais um destino que é sim possível fazer, tem como fazer viagem de todas as formas, gastando de diferentes formas, mais luxuoso, nem tão luxuoso, e Belize é uma dessas também. E é chegada a hora de partir, meus amigos. Estamos indo em direção ao porto para pegarmos o ferry e voltarmos para Belize City e depois logo ali pegar o transfer que nós contratamos para justamente o próximo local, o próximo país. A nossa passagem aqui por Belize e pela ilha de Kicalker, que foi o destino que a gente escolheu por aqui, foi mais rápida, foi realmente mais tranquila, mais slow, mas conseguimos aproveitar e conhecer esse país maravilhoso, mais um que vamos guardar muito amor na nossa lista. A gente com certeza queria ficar um pouco mais, mas por questões de imigração a gente já tinha informado que ia sair nessa data, então a gente optou por não arriscar, mas tá tudo certo. Motivo para voltar futuramente e conhecer um pouco mais, né? E motivo para vocês se inscreverem aqui no canal também, porque se a gente voltar vai ter mais vídeos, mas se não tiver, muito em breve terá dos próximos, porque terminamos a América Central, mas ainda não terminamos a nossa viagem. Tem muita viagem ainda para acontecer, é claro que vocês vão junto com a gente. Muito obrigado por assistir até aqui e nós nos vemos no próximo destino. Tchau, Tchau, tchau.